Nosso convidado hoje do Jornal da Manhã é o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Fernando Ferencs. Fernando, muito bom dia, obrigado por ter aceito nosso convite para a gente atualizar as questões voltadas à saúde pública no município, analisando já o boletim. A primeira questão é que a questão da Covid-19, novamente, essa onda deu uma boa baixada, aí, pelo menos né, na última quinzena aqui no município de União da Vitória. Já era esperado isso? Bom dia, Fernando. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes e internautas que acompanham a Jovem Pan. É um prazer estar novamente aqui, agradeço o convite. E falando em onda da Covid, já era esperado mesmo essa queda, essa baixa mesmo na curva, né, dos contaminados, que como você acabou de dizer, Thiago, a gente tem mais recuperados do que contaminados. Isso é uma questão natural até, porque a nossa curva de contaminados chegou a mais de 1.100 pessoas ao mesmo tempo contaminadas, né? Então é lógico que ao mesmo tempo que vai reduzindo os contaminados, vai aumentando o número de pessoas recuperadas. Isso faz com que a nossa curva diminua e o boletim baixe cada vez mais, né? Sobre essa questão dos casos de Covid, diferentemente do ano passado, quando tivemos ali um pico em torno de 600 casos, a condição hospitalar era totalmente diferente, né? Porque até então não tínhamos vacina, surgiu ali as primeiras doses para o público mais idoso, quando houve aquele crescimento de casos. Agora, tivemos praticamente quase que o dobro de casos ativos, né, do que se compararmos com o ano passado, mas a questão hospitalar, as pessoas que foram parar, seja num leito até de enfermaria ou, na pior das hipóteses, no leito de UTI, reduziu bastante, né? Como está a atual condição aqui para a região de União da Vitória? Há bastante gente ainda internada ou, de fato, a vacina está comprovando que ela é eficaz para esses casos graves e a questão de leitos ocupados por Covid está bem baixa aqui para a região? Sem dúvida alguma, a vacina demonstrou uma eficácia muito grande em relação à situação desses pacientes graves, né? Então, leito ocupado nos hospitais aqui da nossa cidade estão praticamente zero. Tem um ou outro que é internado por uma certa precaução, com sintomas um pouco mais graves, porque tem, de certa forma, alguma comorbidade, mas está com uma ocupação bem baixa, nem se compara anteriormente. Lógico, estamos falando de cepas diferentes também, né? Essa cepa Omicron que está no momento, né, contaminando, ela tem uma taxa de transmissão muito maior do que as outras cepas que passaram por nós aqui. Mas, ao mesmo tempo, não tem esse problema de causar sintomas graves, né? Bom, Fernando, isso é claro, a gente já falou que se deve à questão da vacina, não tem, os números provam isso, não tem como a gente questionar isso. Para a União da Vitória, como está a questão da vacinação? Hoje já estamos aí, terceira dose, em boa parte do público, pelo menos acredito eu, na faixa dos 30 anos, está tomando já a terceira dose, isso conforme o seu calendário, vai baixando obviamente essa faixa etária, mas a procura pela vacina, ela foi grande, teve aquela resistência, isso, claro, sempre vai existir uma pequena parcela da população, mas a população de fato foi buscar a vacina. Encontra a vacina fácil hoje? Como estão os números quanto à vacinação contra a Covid em União da Vitória? Então vamos falar dessa virada de ano, por exemplo. Final de ano de 2021, foi uma queda drástica na procura de vacina. O que aconteceu? Virou o ano e começou a aparecer mais casos, teve esse boom da curva do Covid, dos contaminados, e a população, de certa forma, ficou assustada e começou a procurar vacina. Nesse momento, nós tínhamos um estoque mais baixo, de acordo com a distribuição do Estado, chegou até a faltar vacina, o Estado repôs todo o estoque das vacinas e nós demos continuidade à vacinação com as pessoas que estavam buscando essa vacinação. Nós na verdade, consideramos que essa busca poderia ser um pouco maior, ela está ainda um pouco atrasada, mas ainda tem pessoas buscando a terceira dose, a segunda dose para alguns que ainda têm essa oportunidade de tomar, e inclusive agora os responsáveis e os pais levando as crianças também para fazer essa vacinação. Então temos vacinas, sem dúvida, temos um estoque bom de vacinas e estamos prontos para vacinar qualquer pessoa que aparecer dentro dos postos de saúde que tem 5 anos ou mais. Nessa faixa etária de 5 a 11 anos que está sendo preconizada no momento as vacinas, nós tivemos uma busca considerável
Consideramos até que estamos num município bem avançado nesse patamar de vacinação, até porque o público estimado dessa faixa etária de 5 a 11 anos, aí nós já vacinamos mais de 50%. Então, a busca foi consideravelmente boa. Mas consideramos ainda que a população poderia buscar mais ainda para a gente ter uma vacinação mais efetiva, inclusive. Porque vem até a questão da preocupação com esse feriado agora que acontece, né, na próxima semana, que é o Carnaval. Pois é, secretário. Bom, acompanhando já notícias sobre a questão da pandemia, isso a nível nacional, por exemplo, o Rio de Janeiro já quer, entre aspas, né, abolir, né, pelo menos não deixar obrigatório o uso de máscaras a partir do mês de março. Na sua opinião, como profissional da área da saúde, ainda é cedo ou, de fato, vamos já ter que começar assim como, por exemplo, H1N1, né? Ou seja, teve aquele boom lá, isso há cerca de uma década atrás. Hoje existe H1N1, pode matar? Sim, mas tem a vacina, tem, enfim, todos os detalhes que se a pessoa procurar ali estar com o seu calendário em dia, né, se pegar não é tão grave assim. Mesma coisa com a questão da Covid. Mas você acha que ainda é cedo esse negócio, como o caso do Rio de Janeiro já quer fazer, já tirar já os de máscara, enfim, tentar voltar ao mais normal possível. Como que você analisa isso? Existe ainda uma possibilidade até de vir uma nova cepa ainda e a vacina, entre aspas, não ser tão eficiente? Como que você analisa na sua condição como profissional essa questão dos casos de Covid para abolir o uso pelo menos obrigatório da máscara? Como a gente está ainda em panorama pandêmico, isso fala assim a nível mundial. A pandemia, para ela ser cessada, nós precisamos de um número, uma porcentagem de vacinação a nível mundial. Ela não parte para uma endemia antes de a gente conseguir esse número de vacinas. E há ainda a possibilidade de criação de uma nova cepa, claro, porque o vírus está espalhado pelo mundo inteiro. Se não tiver um foco aqui no Brasil de grande contaminação, porque a gente está com uma vacinação bem avançada, pode ser que aconteça em outro país que não tem essa vacinação. E essa cepa ela será criada em outro país e, como vocês notaram, ela se espalha pelo mundo muito rapidamente. Então, existiram inúmeras cepas nesse decorrer da pandemia, só que algumas foram focadas porque elas trazem ou uma transmissão maior ou uma situação de sintomas graves maior, né? Ainda existe essa possibilidade, então eu vejo que é muito cedo para abolirmos o uso da máscara. Tem que utilizar a máscara, só que a gente vê assim que isso está sendo respeitado nas ruas e no comércio. Está sendo muito respeitado. Eu até agradeço a população e até os comerciantes, porque eles focam nisso e buscam a respeitar essa situação da utilização de máscaras. Não é momento para a gente abolir. Não, a gente viu até, inclusive, com relação ao Ano Novo, o vírus se espalhou porque o pessoal não respeitou a situação da máscara, da aglomeração, do distanciamento. Por isso houve essa disseminação dessa cepa nova aí da Ômicron, né? Ela é mais forte na transmissão? Só que ainda a gente consegue segurar ela se utilizar todas as regras sanitárias, as quais foram colocadas desde o começo da pandemia. É muito cedo. Não vejo ainda uma possibilidade de abolir mesmo as máscaras. Até porque é uma situação que você está protegendo o próximo, né? Se você está com uma simples gripe, você não quer que quem esteja ao teu lado esteja contaminado também. Então, poderia ser até uma cultura a partir desse momento. Se você tem sintomas, utilize a máscara para não disseminar esse vírus que está acometendo o teu corpo no momento. Então, eu acho que a máscara ainda vai ter um grande significado daqui para frente em nossas vidas, sabe? Então, não vai ser totalmente abolida, não. Volta com o Jornal da Manhã especial desta sexta-feira para falarmos sobre saúde. E aqui comigo no estúdio ao vivo está o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Fernando Ferencs. Bom, Fernando, a gente falou um pouco sobre a questão da pandemia agora no bloco anterior. Obviamente, né, com o aumento de casos, houve uma grande procura para atendimento aqui na UPA. Tanto é que voltou novamente, inverteu, né? O pessoal que era para outros tipos de atendimentos
foram para, como diz, foram para a barraca e a população em geral, então usou a parte maior da UPA. Embora agora, pelo que eu passei ali, nem o pessoal, né, do outro tipo de atendimento estão na barraca, né? Estão sendo atendidos de forma interna. Exceto ainda, obviamente, né, os casos de Covid, se a procura for grande, ainda o pessoal fica ali abrigado na forma externa. Mas a pergunta que eu quero fazer é justamente sobre a questão do atendimento na UPA. Houve aí agora, né, uma grande procura nesse início de ano, pessoas relatando ficaram um bom tempo na fila, mas a questão é, se não tivesse sido feito, então, terceirizado essa questão da UPA, a condição poderia ser muito, entre aspas, muito pior para atendimento, essa demoraria muito mais. Como que ficou, então, essa questão do atendimento, agora, principalmente agora nesse início de ano, né? Quanto à questão aí do aumento de casos. Houve um aumento significativo de procura, mas também, ao mesmo tempo, com esta reformulação que foi feita agora, né, na UPA, também, por outro lado, houve aumento de profissionais atendendo a população, ou seja, se foi já demorado por causa, obviamente, da demanda, se não tivesse sido feito assim, ter sido bem pior? Com certeza absoluta. Essa contratação da organização que nós fizemos para fazer uma gestão compartilhada veio no momento exato, porque nós fizemos isso a partir do dia 17 de dezembro, né? E a partir de 1º, 2 de janeiro que começou mesmo a procura devido à Covid. Então, na metade de janeiro nós fizemos a inversão novamente, como você falou, né? Mudamos os fluxos novamente, a parte clínica passou para a Covid passou para a clínica, que nós já estávamos numa situação mais tranquila, chegamos a 0 casos, inclusive, né, no mês de dezembro. Mas depois dessa situação da nova cepa Ômicron e as festas, né, de final de ano, que teve essa procura gigantesca, e se não fosse essa contratação, nós acreditamos que estaríamos em calamidade pública, por causa dessa situação de não conseguir atender ao público. O que aconteceu? Com a contratação, eles fazem de uma forma no setor privado que é muito mais fácil para fluir contratação de profissionais, compra de equipamentos, de medicamentos e tudo mais que acarreta num bom atendimento à população. Então, devido a essa situação da contratação da OS, é que nós tivemos esse atendimento que foi demorado, lógico, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu atender a todos. O que acontece? A procura foi extremamente grande. Para a gente chegar a mais de 1.100 casos ativos um dia, com certeza absoluta tiveram vários, mas muitos atendimentos na UPA. E essa contratação de pessoal aí que mais que dobrou o número de funcionários dentro da UPA aí foi essencial para esses atendimentos. Então fluiu muito bem, eles estão ainda fazendo um belo trabalho e graças a Deus agora a gente está com uma redução drástica, né, nessa questão dos atendimentos, mas ainda tem atendimentos. E até as pessoas que procuram ainda a UPA, né, com qualquer caso suspeito de Covid, essas pessoas estão sendo testadas ou é análise médica na hora, você não precisa fazer testes, enfim, como que está sendo feito em União da Vitória? Que eu tenho informações de Porto União, até posso falar com mais propriedade sobre o assunto, porque tive familiares que moram pro lado de lá, a pessoa aparece com sintoma por causa de Porto União, o médico, não, vamos só ter dado testado, né, médico por precaução, mas não vamos testar. E União da Vitória, vem sendo feito da mesma forma ou por uma garantia é realizado o teste? Na verdade é assim, nós sempre testamos todas as pessoas sintomáticas, inclusive a população estava considerando que era uma testagem em massa, a partir do momento que nós tivemos o recebimento dos testes rápidos, né? O que aconteceu? Os laboratórios aos quais a gente enviava as coletas, eles não deram conta. Daí aumentando aqueles casos suspeitos, que os casos suspeitos nada mais é do que as esperas nos laboratórios dos resultados das coletas que foram feitas dentro da UPA. E como os laboratórios estavam inflados e não conseguiam mais fazer esse tipo de testagem com um tempo mais rápido para a gente até fazer um controle melhor, o Estado mandou testagem rápida. Testagem rápida, a população já estava achando que era para todo mundo fazer teste.
Um estava com sintomas em casa, leva essa pessoa na UPA, daí ele também achava que tinha que fazer o teste junto, mas não. O que acontece na Vitória? Nós testamos todos os casos sintomáticos. Independente do sintoma, é feito o teste. O que nós não fazemos é nos assintomáticos, mesmo eles alegando que estão na mesma casa, que são contatos domiciliares. A partir do dia 16 de fevereiro, agora da semana passada, nós recebemos uma nova nota orientativa do Estado do Paraná, a qual mudou um pouco os protocolos. Inclusive, nós fazemos os testes, as pessoas positivas elas vão para casa, fazem o isolamento, assinam o termo, e quem é contato numa é mais considerado uma pessoa que precisa ficar em isolamento. Então ela tem que tomar todos os cuidados, usar máscara em casa, tem que isolar dentro de casa, não é só isolar na casa aquela pessoa que está positiva, tem que isolar ela em um outro cômodo para que as outras pessoas que não estão com sintomas, que a gente considera ainda que não estão contaminadas, possam transitar dentro da casa e inclusive sair e continuar sua vida normalmente na sociedade. Então a ideia é essa. Agora, a partir desse protocolo, ao qual nós tivemos uma reunião com todos os médicos, foi passado todas as normativas lá para que eles sigam dessa forma agora. E isso vai mudando um pouco porque eles veem que a curva está reduzindo, que as pessoas não estão se contaminando mais como antes, agora como exemplo de janeiro, né, metade de janeiro, e nós vamos mudando todos esses protocolos para ter uma continuidade da nossa vida normalmente. O que acontecia? Uma pessoa contaminada dentro de casa acabava isolando 6 ao mesmo tempo, né? Mesmo sem ter os sintomas. Então, por isso que eu falo ainda que é muito cedo para cair esse protocolo das máscaras, da utilização das máscaras, né? Então, nessa forma aí, nós vamos dando continuidade. Mas os atendimentos estão fluindo normalmente lá na UPA, tanto clínico como Covid, né? Essa gestão compartilhada, ela vai ter um período ou pode ser uma questão definitiva? Como que fica essa questão junto à UPA? A princípio é definitiva, né? A única situação é que foi feita uma contratação emergencial e agora nós estamos formulando um chamamento para fazer abertura para outras empresas, né? Que pode ser que a única situação que aconteça é trocar a empresa. Mas nós estamos deixando tudo fluindo da melhor maneira possível, que independente de qual empresa entre, fique da mesma forma o atendimento ao munícipe de União da Vitória. Excelente. Bom, Fernando, na última semana também tivemos a inauguração da farmácia lá no Distrito de São Cristóvão, uma justa homenagem ao Padre Silvano, uma das vítimas da Covid-19. Isso desafoga um pouco o atendimento aqui na área central, na antiga rodoviária, né, onde a população ficava aguardando ali. E melhora principalmente, né, para quem mora no Distrito de São Cristóvão. Por mais que tenhamos a ponte agora, né, o acesso ao centro é muito mais prático, mas acaba facilitando para todo mundo, né, essa questão. Ou seja, diminui aqui a fila de espera no centro e também no Distrito de São Cristóvão, né. A questão, medicamentos, tudo certinho, o que tem aqui tem lá, como é que funciona? Ou existe ainda alguma restriçãozinha? Tal medicamento? Não, vai ser só no centro. Como que está sendo feita essa gestão das farmácias agora? Então, muito bem colocado, Thiago. Foi uma homenagem emocionante que nós fizemos, inclusive, agora na última sexta-feira, dia 18. E muito merecida essa homenagem, né, ao Padre Silvano, que era uma pessoa muito benquista na cidade aqui. E está fluindo de uma forma assim que trouxe vários benefícios mesmo, como você colocou, né? Nós estávamos com a nossa farmácia inflada de tantas pessoas que estavam procurando atendimento, e inclusive nesses últimos meses nós tivemos um aumento muito grande de pessoas buscando atendimento, não só na Covid, como também no clínico, né? Então, tivemos vários atendimentos, várias prescrições médicas, o que ocasiona um fluxo gigante de atendimento dentro de uma farmácia, né? Veio no momento certo mesmo essa farmácia, que ela já era almejada há muito tempo, e ela trouxe vários benefícios mesmo, como essa situação que você colocou para o munícipe do Distrito de São Cristóvão, né, o qual não precisa atravessar a ponte, o rio, mesmo sendo uma ponte excelente que faz uma ligação muito grande, ainda existe um custo de transporte, ainda existe uma situação de tempo de locomoção também, ao qual trouxe vários benefícios lá para o munícipe, e ele está sendo atendido normalmente, com todas as medicações.
todas as medicações que nós temos na farmácia municipal, aqui na central, nós também colocamos dentro da farmácia do distrito de São Cristóvão. Então essa insulina, inclusive, colocamos conservadora, tem toda a medicação tem lá em São Cristóvão também. Então o município ele não precisa vir para do distrito de São Cristóvão não precisa mais vir para a União da Vitória, independente de qual medicação. A única situação é que eles estão com um pouco de dificuldade para achar o endereço, mas o pessoal da divulgação da Prefeitura de União da Vitória já está fazendo toda uma situação para divulgar melhor esse endereço, para que eles possam achar lá a farmácia, que ficou até num ponto bem estratégico. E comigo ao vivo está o secretário municipal de saúde de União da Vitória, Fernando Ferencs. Bom, Fernando, a gente falou bastante sobre a questão de pandemia, mas, né, por mais que seja o assunto ainda do momento, outras doenças não deixaram de existir, né? Ao contrário, algumas situações, até devido à pandemia, têm se intensificado, principalmente saúde mental. Eu acompanho bastante segurança pública e aqui na nossa região, semanalmente, sempre tem um caso aí de, infelizmente, a pessoa que está com um problema e faz a tentativa contra a própria vida. Semanalmente, praticamente, temos pelo menos um tipo de ocorrência. Não sei agora, nesse mês de fevereiro, do partir do dia 10 para cá, mas até então, do dia 1º de janeiro até ali na primeira semana de fevereiro, pelos relatos do Corpo de Bombeiros, atendidos pelo Corpo de Bombeiros, foram cerca de 10 a 12 situações como essa. Então, se a gente for fazer a análise por semana, deu quase 2 tentativas por semana. Até você que da questão da saúde mental tem uma propriedade para falar sobre esse assunto. A pandemia, de fato, ela tem trazido complicações para a saúde mental e como que está o atendimento em União da Vitória, para pessoas que precisam de um atendimento com um psicólogo, com um profissional da saúde, como que está a questão saúde mental no município? Então, esse é um ponto muito bem abordado, porque inclusive nós tivemos uma conferência regional de saúde mental nessa última terça-feira, lá na Uniguaçu, promovida pela 6ª Regional de Saúde, de extrema importância, porque inclusive reuniu-se os 9 municípios da região e foram discutidos 4 eixos que eles serão levados para o estado do Paraná, para a Conferência Estadual de Saúde Mental no estado do Paraná. Nesses eixos foram discutidas essas questões aí de atendimentos, de saúde mental e em relação também, inclusive, à pandemia. O que nós consideramos? Lógico, casos graves sempre tiveram, aumentaram num certo número, mas nós temos um atendimento exclusivo, inclusive no CAPS, para dar continuidade a algum tratamento, mas o que tem de caso grave mesmo tem que ir tudo para a UPA. Porque o médico que está lá fazendo plantão, ele tem que fazer a estabilidade do paciente para daí dar continuidade num tratamento, tanto ambulatorial como uma internação em alguma clínica, né, se for necessário. O que acontece em relação à pandemia? Muitas pessoas estão sendo acometidas por patologias psiquiátricas que, na verdade, não estão nem percebendo, ou quando percebe, é um pouquinho tarde. Nós estamos fazendo um trabalho de estratificação dos pacientes e preparando todas as unidades básicas de saúde, porque só o CAPS não consegue fazer o atendimento a todas essas pessoas. E não são todas as pessoas também que precisam de um atendimento no CAPS. Ele pode ser prevenido já no início, sendo atendido por um médico dentro da unidade básica de saúde. O médico dessa unidade ele pode fazer o encaminhamento para psicólogos, para o atendimento ambulatorial, para o atendimento dentro do CAPS definitivamente ou até para uma internação. Nesse sentido, nós estamos fazendo esse trabalho para fazer o atendimento primordial, aquele primeiro atendimento das pessoas e sensibilizar elas que elas precisam mesmo desse atendimento para que não se torne um caso mais grave. Então, a situação da pandemia foi imprescindível, aumentou muito mesmo. E o que era ameno acabou ficando grave. Esse que é o grande problema, sabe? Mas nós temos atendimentos, nós temos a situação lá dentro da UPA, tem uma sala especial para isso, os médicos eles estão fazendo esses atendimentos e nós estamos encaminhando esses pacientes. Lógico, não temos só clínica na cidade de União da Vitória, temos no Paraná inteiro. Então, os nossos pacientes eles têm a prerrogativa de entrar dentro de uma central de leitos e abrir um leito para qualquer município do estado do Paraná. Qualquer não digo, mas para qualquer hospital que esteja credenciado dentro da central de leitos do estado do Paraná. Mas está fluindo bem até esse atendimento e nós estamos dando prioridade. De antemão já te falo que
provavelmente o CAPS ele mude de endereço. Nós estamos buscando uma estrutura melhor, até para fazer uma melhoria de atendimento. E provavelmente saia um concurso para que a gente consiga aumentar a equipe de atendimento dentro do CAPS também, que vai ser primordial para fluir tudo isso que nós estamos preparando, né, estratificando esses pacientes da saúde mental dentro de União da Vitória. Essa questão de saúde mental, as pessoas estão um pouco mais conscientes sobre a necessidade, né, assim como a gente busca, a gente não está legal, nosso corpo físico sente alguma dor, alguma coisa, vai procurar um médico. A saúde mental, essa procura também tem aumentado, ou ainda existe muito aquela? Eu sei porque, eu falo por experiência própria, fosse uma década atrás, falar, vá num psicólogo. Eu ficava pensando, mas psicólogo? Né? Ao contrário, tanto é que nos últimos anos procuro ir pelo menos uma vez por ano, porque é algo bem diferente, é algo que de fato você sai de lá muito melhor. Ou ainda existe ainda aquela coisa, psicólogo, as pessoas ficam com meio um pé atrás, assim, como vem sendo a procura? A pessoa, ela se identifica que está precisando de ajuda, está procurando, ou ainda é muito a família, seguinte, tem um filho, tem enfim, um parente lá que está precisando, vocês têm que ir lá atrás. Existe ainda essa resistência? Nesse sentido que eu falo da estratificação, né? Na estratificação a gente identifica o paciente. Existe o preconceito, ainda existe, com certeza, mas a busca é muito maior. As pessoas estão se conscientizando que o profissional, o atendimento profissional é essencial para que você possa conduzir sua vida de uma maneira mais amena, de uma maneira mais livre, porque como você falou, depois do atendimento você sai leve. E não é só com psicólogo, com psiquiatra também. O pessoal não tem mais ficado tão acanhado de buscar um profissional achando que vão ser taxados de loucos, né? Uma palavra que eu considero muito agressiva e inapropriada. Então tem o preconceito por causa dessa demanda que a gente já sabe que aumentou bastante, mas ao mesmo tempo a procura aumentou drasticamente também. Então a gente sabe que as pessoas estão se conscientizando e vendo a necessidade efetiva mesmo de um atendimento profissional, tanto psicólogo como psiquiatra. Excelente. Até nessa questão de atendimentos e uma busca de uma clínica de reabilitação, temos também os casos de pessoas que infelizmente estão no mundo vício, seja com uma droga lícita, como o álcool, por exemplo, como ilícita, o uso principalmente aí do crack, que é uma das piores, hein? E não que as outras não sejam também, mas o crack acaba devastando ali a pessoa. Como é que é esse atendimento em União da Vitória? Infelizmente, o uso de drogas tem aumentado de forma absurda, não só aqui na região, isso a nível, enfim, mundial. Isso. Como que é feito esse atendimento a essa pessoa que se vê ali, então, dentro de um vício, seja com uma droga lícita ou ilícita? Na verdade, nós temos protocolos de atendimento, né, mas as pessoas intoxicadas, por exemplo, ou em surto, de antemão já falo que é necessário o atendimento do SAMU. Então o SAMU faz a busca do paciente, ele leva até a UPA, onde o paciente é estabilizado e de certa forma ele já é preconizado para fazer um atendimento em um hospital especializado, né? Nós temos uma contratualização com a Clínica São Camilo, ao qual faz esses atendimentos emergenciais, né? Porque às vezes a central de leitos demora 4, 5, 6 dias para liberar um leito, né? O que a gente faz nessa lacuna, nesse período, desse tempo, né? Então nós precisamos de um atendimento emergencial, por isso que tem essa contratualização com a clínica. E está fluindo normalmente essa situação. Lógico, né, que assim como outros estabelecimentos, a clínica também sofre com a Covid, né? Então, a partir do momento que tem mais de 3 pacientes contaminados, considera-se surto, né? Então, por um período fecha-se as internações e acaba indo para um outro hospital, né? Mas está fluindo, o atendimento está dando certo com todo esse tipo de paciente, tanto surto psiquiátrico como intoxicação, tanto por droga, lícita ou ilícita, como você falou mesmo, Thiago. Excelente. Até agora você falou nessa questão dos profissionais da saúde que acabaram pegando o Covid. As pessoas às vezes acabam até confundindo. Mas e a vacina? As pessoas estão pegando. Uhum. Né? As pessoas têm que ter uma diferenciação, né? Que mesmo vacinado, você vai pegar Covid,
Pode pegar, assim como os profissionais de saúde acabaram sendo acometidos. Mas tivemos uma grande baixa aí de profissionais de saúde ao longo, principalmente agora, né, nesse início de ano, secretário? Muito grande. Isso foi um absurdo que nós tivemos, né? Nesse momento, inclusive, eu tenho médicos de unidades básicas de saúde que estão contaminados e em isolamento, né? Então, isso prejudica bastante o atendimento, mas ao mesmo tempo a gente vai fazendo uma articulação, né? Coloca o médico meio período em um posto, outro meio período em outro posto, para poder pelo menos dar um atendimento mínimo e o necessário à população, né? Mas tivemos uma baixa muito grande e significativa de várias pessoas. Por isso até que esse protocolo novo de contato é importantíssimo, porque daí a gente não precisa isolar as pessoas que não estão acometidas pela Covid, né, pelo vírus, e poder trabalhar normalmente, né? Excelente. Bom, são 7 horas mais 44 minutos. Bom, secretário, a gente entrar na nossa reta final. Mais uma vez, quero aqui te agradecer, né? Obrigado por ter aceito o nosso convite, né? A gente estava aí com uma dificuldade de conseguir acertar uma agenda, mas o secretário fez, então, aqui o esforço de estar presente para trazer essas informações, e os nossos microfones da Jovem Pan ficam sempre à disposição da saúde do município para o que precisar. Secretário, por gentileza, suas considerações finais, a sua mensagem à população de União da Vitória nesse momento. E mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Thiago, e uma recomendação que passo para a população é que tomem cuidado nesse momento agora, desse período festivo, né, de carnaval, que nós sabemos que vamos passar por um novo pico, mas se a população tomar mais cuidado, será o mais ameno possível. E a ideia é essa, a gente voltar àqueles atendimentos como eram antes da pandemia, inclusive na UPA, né? Um atendimento priorizado para clínico, para as pessoas que ainda são acometidas por outras situações que não a Covid, né? E uma situação muito importante que eu quero colocar também para a população é na situação de exames, consultas, as quais são marcados pela Secretaria Municipal de Saúde. Há um índice muito grande de faltantes para esse tipo de consulta e exames, quais são marcados pela Secretaria. Então, é primordial que as pessoas que recebam a notificação, que estão já com uma consulta, um exame marcado, compareçam, porque isso gera um custo enorme para o município, e quem não comparece está tirando, às vezes, uma pessoa que possa estar precisando muito mais do que aquela que faltou, né? Então, coloco aqui para sensibilizar a população nessa situação dos faltantes, que cuidem com isso. Se não pode, avisa o posto: olha, não vou poder participar, não vou poder ir na consulta, não vou poder fazer esse exame, que nós vamos fazer de forma diferente. Mas não faltem se está preconizado para ir naquele dia. Meu muito obrigado por este convite. Deixo as portas da Secretaria também abertas, né, para qualquer situação que vocês ficarem sabendo pela rádio, e estamos aí. Quando precisar, convido novamente, que estarei presente aqui na Rádio Jovem Pan.